Os assuntos principais da Epístola de Paulo aos crentes de Roma. Quais são os assuntos principais dessa carta? Se quiser anotar, número 1, você coloca: todas as pessoas são pecadoras, portanto, todos, sem exceção, precisa ser salvo dos seus pecados. Isso se encontra Romanos capítulo de número 1, versículo 18, até o capítulo de número 3, versículo 20. Outro assunto de suma importância, número 2, subtópico: a lei mosaica, embora boa e santa, não consegue combater o poder do pecado. A gente vê isso nitidamente, que a lei é um tipo de ai que aponta para Cristo. A lei mostra o pecado, mas não dá o poder de vencer, porque mostra que necessita de um Salvador que viria, ou seja, Cristo Jesus. Então a lei mosaica, ainda que seja boa, justa, mas não dá poder para a pessoa vencer o pecado, vencer a sua natureza herdada, a natureza adâmica. Então é necessário nascer de novo através do Espírito Santo, através do alto. A lei aponta para Cristo Jesus. Aí as referências é Romanos 2, versículo 12 e 19, Romanos 3, versículo 9 ao 20, Romanos 5, versículo 20, Romanos 7, versículo 1 ao 25, Romanos 9 até Romanos 10. Mostra isso, que a lei mosaica é boa, é santa, é justa, mas todavia não pode combater o pecado, apontando assim para Cristo Jesus. Tópico de número 3, assuntos principais dessa carta: por meio da justiça de Deus, o pecado é julgado e a salvação é concedida através da imputação de Cristo, da justificação em Cristo Jesus, desse Salvador, a qual a lei apontava, a lei mosaica apontava para esse Salvador. Podemos ser salvos, justificados e justos diante de Deus através dessa graça, dessa salvação concedida. Quais as referências? Romanos capítulo de número 3, versículo 21 e 26, Romanos capítulo de número 5, versículo 12 ao 19, Romanos 6, versículo 1 ao 10 e Romanos 7, do 1 ao 6 e Romanos capítulo de número 8. Vai mostrar de forma que corrobora com o assunto principal da salvação, da graça, da justificação. Tópico de número 4, com a vinda de Jesus Cristo, findou-se a antiga era da história, da redenção, e se inicia um novo tempo da história da redenção, ou seja, a dispensação da lei que apontava para Cristo, que apontava para a dispensação da graça, é alcançado através de Cristo, através da plantação da vinda de Cristo, a sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão e glorificação. Dessa forma, a antiga história deixa de lado, que apontava para Cristo, porque Cristo agora é uma verdade, que acontece um fato ocorrido, e vem a redenção para a história, vem a redenção para a humanidade através de Cristo Jesus. Referência como Romanos, capítulo de número 1, versículo 1 ao 7, Romanos 3, 21 ao 26, Romanos 5, versículo 1 e Romanos 8, versículo 39, fala sobre essa redenção, essa mudança na história através da vinda de Cristo, o nosso Senhor. Tópico de número 5, a morte expiatória de Jesus Cristo é central para o plano divino da salvação. Então a morte de Cristo é o plano eterno, como está em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, 1 Pedro, a partir do capítulo de número 21 em diante, que vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. É o plano de Deus, que Deus determinou de antemão na sua presciência, planejou e executou na plenitude dos tempos, na dispensação da graça. Então a morte expiatória de Cristo foi a substituição no nosso lugar. É o Cordeiro perfeito, é o sacerdote que sacrifica a si mesmo para nos dar a redenção. É o plano divino da salvação que estava no coração de Deus, a qual foi manifestado nesses últimos dias. Referências como Romanos capítulo de número 3, versículo 21 e 26. Você dá o pause, você anota para você depois estudar.
Romanos capítulo de número 4, versículo 23 ao 25, Romanos capítulo de número 5, versículo 6 ao 11 e Romanos versículo 5 e 19. Também temos Romanos capítulo de número 1, versículo 1 ao 10 e Romanos 7 e Romanos 8 vai falar sobre a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Olha como essa carta é importante. Fala da morte de Cristo, fala do plano eterno, da justificação, fala da lei mosaica que apontava para o Salvador. Tópico penúltimo é o tópico de número 6. A justificação é somente pela fé. A justificação não é pelas obras da lei, visto que o homem não poderia ser salvo pelas obras da lei. Agora são 613 mandamentos. Se alguém quebrar apenas um mandamento da lei, já quebrou todos os mandamentos. Então, visto que era impossível o homem ser salvo através das obras da lei, agora o homem é salvo através da graça, através do presente, através da manifestação do Senhor Jesus Cristo, da sua expiação, através do sacrifício do Cordeiro perfeito, do homem perfeito, do Filho de Deus. Assim ele abre, o Senhor Jesus Cristo, o caminho de volta para o homem, para o Éden, de volta para a árvore da vida. O primeiro Adão, ele traz a sua geração e é expulso do Éden, é expulso da árvore da vida, não pode herdar a vida eterna, mas através do último Adão, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14, versículo 6, e dessa maneira e dessa forma, Cristo abre novamente o caminho do homem até Deus. Isso que é o Evangelho, é Deus atrás do homem, não o homem atrás de Deus. É através de Cristo, Cristo mostra o amor de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Outro tópico importante, outro assunto principal dessa carta, existe uma segurança, esperança e glória no futuro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse plano de redenção, de salvação, essa manifestação de graça, existe uma segurança de uma glória futura, né? Existe vida após morte e existe uma glória futura para todo aquele que se entregou a Cristo. Isso está em Romanos capítulo de número 5, versículo 1, Romanos capítulo de número 8, versículo 39. Também temos outros assuntos importantes nessa carta. Aqueles que morreram com Cristo e desfrutaram da obra do Espírito Santo são capacitados para viver novidade de vida. Através do Espírito Santo, o que a lei não conseguia fazer, mas agora, nessa dispensação de graça, pela manifestação, regeneração, transformação do Espírito Santo, o homem, a mulher, consegue viver em novidade de vida pela capacidade que o Espírito Santo concede para ambos. Isso está em Romanos 2, versículos 55 ao 59, Romanos capítulo número 6 até Romanos capítulo número 7 e Romanos capítulo de número 1, versículo 1 ao 39, que vai mostrar o poder capacitador do Espírito Santo. Os que são guiados, diz Paulo, os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Outro assunto importante, Deus é soberano na salvação, ele opera todas as coisas de acordo com o seu plano. É o que nós falou sobre a importância da teologia histórica que está inserida nessa carta, no capítulo de número 9 ao capítulo de número 11, sobre Israel. Então Deus é soberano para a salvação. Deus ele permite esse tempo, o tempo do gentio, como a Bíblia menciona, que é o tempo de alcançar o gentio. E quando o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu aguarda o Messias, que na verdade ele já veio, mas ele está aguardando o Messias, e Cristo vai tratar com o povo de Israel na grande tribulação. E é por isso que a igreja não passará por esse período de grande tribulação, a qual como nunca houve, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 21. Então, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, e Deus operou seu plano de salvar o gentil, assim escrito em Romanos 9 em diante. Outro tópico importante, Deus cumpre suas promessas salvíficas, tanto para o judeu quanto para o gentil. É o que a gente menciona. Deus ele salva o judeu e salva também o gentil. E também a graça do evangelho
chama Cristo à santidade pessoal. Essa graça nos dá poder de santificação. Essa graça também nos dá a capacidade de serviço mútuo, serviço com a igreja do Senhor, serviço na sociedade, e também nos concede a cidadania correta, o amor sincero ao próximo. Isso está em Romanos capítulo de número 12 e Romanos capítulo de número 13. Isso é importante. Também temos as lições aplicativas nessa carta. Por exemplo, em Romanos capítulo de número 1, a gente vê algumas aplicações importantes com o apóstolo Paulo, sobre a vida do apóstolo Paulo. O que diz em Romanos capítulo de número 1, versículo 16, olha o que Paulo vai falar. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também dos gregos. Algumas versões está gentil. Paulo vai dizer que não tem vergonha do evangelho. O evangelho é as boas novas, essa salvação, essa carta de amor nascida no coração de Deus, esse plano antes da fundação do mundo. E Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto o judeu como o gentil. Então o evangelho, ele é o poder de Deus e por isso não devemos nos envergonhar dele, porque esse é o remédio para a humanidade, esse é a cura para a alma do pecador. O versículo 17 do capítulo de número 1 também nos traz uma lição aplicativa, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Interessante esse versículo, o justo viverá pela fé, que o apóstolo Paulo vai tirar do livro do profeta Abacuque, profeta menor, não menor de qualidade, mas menor por conta do conteúdo em referência aos profetas maiores, que é Ezequiel, Isaías, Daniel, são profetas maiores, Jeremias, porque tem um conteúdo um pouco maior do que os profetas que são denominados menores, como Abacuque, Obadias, Miqueias, Micaías, porque o conteúdo são menor. Então, Paulo vai tirar o justo viverá pela fé do livro dos profetas menores de Abacuque, capítulo de número 2. Então ele vai tirar isso, o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero, o pai da reforma, vai se converter através desse versículo. A gente sabe que o pai da reforma, Martinho Lutero, era um padre, que ele vinha lançado seta de Satanás sobre a mente dele, ele se sentia indigno, mas quando ele vai ler o Novo Testamento, ele vai estudar o Novo Testamento, ele vai entrar na carta aos Romanos e ele vai se converter. Assim, o sistema corrupto daquela época, ele vai ficar incomodado, o Espírito Santo vai agir, vai vivificar o coração, a alma dele e vai trazer uma grande reforma, a qual está na história do cristianismo até nos dias de hoje. E a conversão dele se dá através desse versículo, o justo viverá pela fé. Então Paulo traz isso, que o evangelho, as boas novas, é a revelação disso, que a gente é justificado pela fé no Filho de Deus, a fé no Cordeiro imaculado, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo traz várias lições nessa carta. A gente também temos a manifestação do desejo de Paulo. Olha o que vai dizer em Romanos capítulo de número 1, no seu versículo de número 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todo vós, porque a fé que vocês têm proclamado no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixei de fazer menções a respeito de você. Todas as minhas orações pedindo, em algum momento, pela vontade de Deus, surge uma oportunidade de visitá-los. A gente vê que Paulo anseia por visitar os crentes que habitavam em Roma. Paulo ele vai mencionar isso na sua carta. Paulo vai trazer a oração. Paulo vai dizer que ele é devedor. Isso mostra o perfil de um missionário, o perfil de um pregador, o perfil de um pastor. Paulo vai dizer que ele é devedor tanto a de grego como a de bárbaro, tanto de homens sábios como homens insensatos. Paulo vai dizer que ele estava pronto para anunciar o evangelho aos irmãos que habitavam em Roma. Isso mostra o perfil de um obreiro aprovado.
que maneja bem a palavra do Senhor, que não se envergonha, como está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Paulo estava pronto e Paulo se sente a responsabilidade. Paulo fala que é devedor tanto de pregar para os bárbaros, tanto para pregar para os gregos, os sábios e os ignorantes. Paulo se sente devedor de anunciar o evangelho. Isso mostra o senso de responsabilidade e a importância primária, de primazia, de levar o evangelho para toda criatura debaixo do sol. E também mostra que Paulo estava pronto. No versículo 15 do capítulo de número 1 de Romanos, Paulo vai dizer que ele estava pronto para anunciar o evangelho para os crentes que estavam em Roma. A gente está pronto para anunciar o evangelho, pronto para pregar, pronto para falar de Cristo, e também sentir o peso da responsabilidade que nós somos devedores, tanto a de homens sábios como ignorantes, tanto a grego, sem acepção de raça, sem acepção de cultura, mas devedor para toda a humanidade. Então a gente vê isso nessa carta. Essa carta é teológica, essa carta é profunda e essa carta é de suma importância para a gente estudar, meditar, refletir e ter muitos ensinamentos, tanto aplicativo como ensinamentos teológicos. Algum esboço, um esboço para você quiser anotar aí, você dá o pause, você anota no seu caderno de estudo. Primeiro esboço, a gente vai ver isso. Do capítulo de número 1, a gente vê que o evangelho, a revelação da justiça de Deus, a gente pode colocar assim, A, B e C do tópico de número 1. O evangelho, a revelação da justiça de Deus. A parte a gente coloca saudação, o evangelho a respeito do Filho de Deus, que é do capítulo de número 1, versículo 1 ao 7. A parte B, a gente coloca ações de graça, oração por uma visita apostólica. Aí a gente coloca capítulo de número 1, versículo 8 ao 15. A gente coloca também a parte C, tema, o evangelho da justiça de Deus. Capítulo de número 1, versículo 16 e 17. O segundo tópico a gente coloca a justiça de Deus em sua ira contra os pecadores. A referência é Romanos 1, versículo 18, até Romanos capítulo número 3, versículo 20. Aí a gente coloca A, B e C. No A a gente coloca a injustiça dos gentios. Capítulo de número 1, versículo 18 e 32. A injustiça dos gentios. Na parte B a gente coloca a injustiça dos judeus. Capítulo 2 até o capítulo de número 3, versículo 8. E na parte C a gente coloca a injustiça de todas as pessoas, no capítulo 3, versículo 9 ao versículo 20. Isso mostra que Paulo traz o perfil da natureza decaída, tanto do gentio como do judeu, e também de toda a humanidade, mostrando que o homem perdeu a glória do Senhor, que todo homem necessita de um Salvador. Tópico de número 3, a gente pode colocar a justiça salvífica de Deus, onde Paulo vai tratar sobre a salvação através da justificação de Cristo Jesus, a justiça salvífica de Deus, que é do capítulo de número 3, versículo 21, até o capítulo de número 4, versículo 25. Aí você coloca na parte a justiça de Deus na morte de Jesus. A justiça de Deus na morte de Jesus. Através da morte de Jesus que vem a justiça de Deus para salvar o pecador, que é a referência, capítulo de número 3, versículo 21 e 26. Aí você coloca na parte B, a justiça pela fé para os judeus e para o gentio. Capítulo de número 3, versículo 27 ao 31. Na parte C você coloca Abraão, pai dos judeus e do gentio, que é o capítulo de número 4, que Paulo vai trazer a justificação de Abraão pela fé de Abraão, o exemplo de fé, o pai da fé, a qual vai manifestar um modelo para salvar tanto os judeus e o gentio. Paulo vai trazer sobre a história de Abraão no capítulo de número 4, apesar que Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, vai dizer sobre que
em Abraão seria abençoado todas as nações através do descendente dele, que é o Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho. Então isso vai mostrar através do capítulo número 4 sobre a história de Abraão, sobre o Evangelho e as boas novas. Aí a gente tem esperança como resultado da justiça pela fé, que é o capítulo número 5 até o capítulo de número 8. A gente tem a justiça de Deus para Israel e para o gentio, capítulo de número 9 até o capítulo de número 11. A gente tem a justiça de Deus na vida diária, Romanos capítulo de número 12, Romanos capítulo número 15. E temos a propagação da justiça de Deus por intermédio da missão do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 14, capítulo 16 e 23. Essas referências é bom para você anotar, você que vai estudar esses 16 capítulos de Romanos, para você ter uma base sobre os assuntos que é tratado. Paulo vai tratar sobre esses assuntos, vai revelar a justiça de Deus no capítulo de número 1, vai revelar a justiça de Deus contra os pecadores, até o capítulo de número 3. Paulo vai revelar a esperança como resultado da justiça pela fé, no capítulo de número 4. Paulo vai revelar a justiça de Deus para Israel e para o gentio, do capítulo de número 9 em diante. É uma carta teológica, uma carta inspirada pelo Espírito Santo, de suma importância para a gente estudar, esmerar em aprender com essa carta paulina. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.